O caso de hoje é bastante controverso. Eu vi muitas pessoas que defendem a acusada, que inclusive já foi condenada. Eu tenho que ser sincero, né, gente? Mesmo com tudo isso, não podemos negar que essa pessoa, a Katy Torres, realmente ela tem assim uma inteligência e um poder de persuasão que, se fosse usado para o bem, ela estaria lá em cima. Uma pena que ela usou todo esse talento para o mal, né? Eu sei que vocês já conhecem esse caso porque envolve uma figura bastante emblemática brasileira, mas eu quis trazer para vocês nos mínimos detalhes. Então hoje a gente vai contar a história da Katy Torres do começo ao fim, desde quando ela era pobre lá em Belém, quando ela ficou rica e famosa nos Estados Unidos e até quando foi presa no Rio de Janeiro. Vou contar detalhe por detalhe para vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações, porque assim, quando eu trouxer outro caso como este aqui no canal, o YouTube te notifica e você corre aqui para assistir comigo. E agora sim, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Catiúcia Torres Soares nasceu no dia 24 de outubro de 1992, na cidade de Belém, que é a capital do estado brasileiro do Pará. Como podemos notar, né, ela é uma escorpiana. Independente de qualquer coisa, nós não podemos negar que a Katy conseguiu transformar a sua vida e o seu destino. Ela fez de um limão uma caipirinha. Ela foi criada em uma família de poucos recursos e conheceu desde cedo a realidade dura da pobreza. O seu pai, além de lutar contra o vício do álcool, pouco contribuía para aliviar os desafios financeiros dentro daquela casa. Contudo, foi a força e a resiliência dessa família que moldaram a determinação da Katy. Aos 4 anos, uma visita peculiar à casa de uma médium revelou que a Katy possuía um dom especial, uma centelha destinada a brilhar. Inspirada por essa revelação, a Katy, ainda aos 7 anos, mergulhou no mundo dos concursos de beleza locais. Com uma presença encantadora, ela não apenas participava dos concursos, mas frequentemente saía vitoriosa, acumulando troféus e coroas em uma crescente espiral de sucesso. Katy Torres, 1,73 m, 88 centímetros de quadril e 86 de busto. Mas nem tudo era brilho e glamour. Durante esse período de ascensão nos concursos, a Katy enfrentou sombras terríveis. Ela foi vítima de abuso íntimo por parte de indivíduos envolvidos na organização destes eventos. Uma realidade dolorosa que ela manteve em segredo por muitos e muitos anos, guardando essa ferida profunda bem lá no fundo do seu coração. Aos 14 anos, sentindo o peso da necessidade financeira, sua família a incentivou a perseguir a carreira de modelo de forma mais profissional. A Katy foi então para o Rio de Janeiro, assinando com uma agência de modelos e começando a trabalhar em campanhas por todo o Brasil. Aos 17 anos, o seu rosto já era reconhecido internacionalmente, colaborando com grandes marcas e viajando pelo mundo todo. Aos 20 anos, a Katy já era uma rainha da beleza consolidada, parecendo viver um verdadeiro sonho. Mas foi aos 21 anos, numa noite estrelada de Paris, que a Katy encontrou-se por acaso com o Leonardo DiCaprio. As fotos deste encontro circularam pelo mundo e de repente todos queriam saber quem era a nova conquista do astro de Hollywood. A Katy, pessoal, era muito astuta e ela alimentou os rumores de um romance e fez um certo suspense, tá? O que catapultou a sua fama a níveis assim estratosféricos. Embora a verdade sobre o romance com o DiCaprio fosse uma farsa desmentida até pelo próprio ator, isso não impediu a Katy de aproveitar toda a sua nova visibilidade. Ela se mudou para Nova York e depois para Los Angeles, buscando tentar carreira no mundo da atuação. Apesar dos seus esforços e investimentos em aulas de atuação, a transição para a atuação não fluiu como esperado. No entanto, a exposição trouxe assim
um boom em sua popularidade nas redes sociais. A Kati tornou-se uma das influenciadoras pioneiras, compartilhando cenas dos bastidores da sua vida glamurosa e frases inspiradoras, encorajando seus seguidores a viverem suas melhores vidas. A história da Kati Torres é uma verdadeira mistura de luz e sombra, de triunfos e desafios, de uma menina que saiu da periferia de Belém para uma vida deslumbrante e um reconhecimento mundial. A Kati mostrou que mesmo nas circunstâncias mais adversas e terríveis, é possível capturar os holofotes do mundo e, como eu disse mais cedo, fazer de um limão uma caipirinha, tá? E quanto mais luxuosa era a sua vida, mais seguidores ela ganhava. Todos queriam saber o que ela estava fazendo. Ela era, assim, uma febre na internet. E é aí que entra um personagem muito misterioso nessa história toda. Um suposto oligarca russo, daqueles bem poderosos que, pasmem, tinha conexões com ninguém mais, ninguém menos que Vladimir Putin. Então estamos falando de alguém influente e podre de rico. O cara era assim um verdadeiro sugar daddy, bancando um lifestyle de luxo para a Kati. Tipo assim, apartamento luxuoso bem no meio de Manhattan, com vista ali para a Estátua da Liberdade, roupas de marca, joias, bolsas, sapatos e até um Rolex cravejado de diamantes. Isso valia, gente, uma fortuna. A Kati, ela tava vivendo assim um sonho, não ser super famosa a ponto de ser impedida de frequentar alguns lugares, mas famosa o suficiente para ostentar uma vida perfeita no Instagram para milhares de seguidores, vivendo uma vida extravagante e cheia de luxos, com viagens pelo mundo todo de primeira classe e tudo do melhor que vocês possam imaginar. Tudo que você imaginassem de bom, ela tinha. Mas como em toda boa história, a reviravolta veio assim, ó, forte. Em 2015, aos 23 anos, a vida da Kati desmoronou. Cansada da modelagem e desgastada pelo abuso de homens poderosos da indústria, ela decidiu que não queria mais aquela vida. E como se não bastasse, a sua mãe, que era o seu grande suporte, faleceu subitamente de câncer, um baque total. De volta ao Brasil, sofrendo com a perda e tentando se recompor, a Kati descobriu que estava gravemente doente. Uma infecção bacteriana ameaçava a sua vida, levando-a a uma cirurgia drástica para remover um seio. E como se não fosse o suficiente, o tal sugar daddy russo desapareceu do mapa, levando com ele todo o dinheiro, né? A verdade é que ela não conseguia mais nenhum sugar daddy, porque o que eles queriam era um corpo bonito, e naquele momento o corpo da Kati estava enfrentando problemas. Ela estava sem um seio, ainda ia ter que pôr prótese, provavelmente não ficaria como o original de fábrica, né? A gente sabe que algumas cirurgias, por mais bem feitas que sejam feitas, não ficam 100%, ainda mais de emergência, digamos assim. Então os homens simplesmente sumiram da vida da Kati por um tempo. Nesse turbilhão de tragédias, a Kati ainda enfrentou um conflito familiar muito doloroso ao tentar compartilhar com a irmã abusos que sofreu na infância e ser acusada de mentir, de ser mentirosa. Com a saúde mental em total frangalhos, a Kati decidiu que era hora de uma revolução espiritual, e foi aí que ela deu de cara com o ayahuasca, uma bebida psicodélica usada tradicionalmente por culturas indígenas da América do Sul, mais especificamente da região da Amazônia. Não é qualquer chazinho, viu, gente? O ayahuasca promove uma viagem intensa pela mente, podendo trazer euforia, alucinações, e tem quem diz que promove uma evolução espiritual diferente de tudo que você possa imaginar. Decidida a curar as suas feridas internas, a Kati entrou para uma comunidade que praticava regularmente o uso do ayahuasca em Los Angeles. A partir disso, a Kati passou a se denominar uma mulher evoluída. Ela fez um ano de celibato e, neste período, compartilhou com seus seguidores que tinha adquirido poderes psíquicos e havia se tornado uma bruxa. Ela também organizava encontros de ayahuasca e promovia banhos energéticos transformadores. É claro que a Kati continuou buscando intensas sessões com a bebida psicodélica, buscando, na verdade, uma conexão mais profunda com o universo. É bizarro assim, sabe, pessoal? Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão ver que o ayahuasca realmente tem poder de, sei lá,
é assim, criar paranoias e coisas que parecem ser verdadeiramente reais. Eu pesquisei muito sobre esse chá quando eu fazia esse roteiro e de verdade eu fiquei assustado com o que eu vi. Eu sei que tem muita gente que usa isso de modo medicinal, mas eu acho que o uso dessa substância deve ser super controlado, porque para mim pode ser muito perigoso. Bom, durante as suas viagens psicodélicas, a Kat não apenas falou com a sua falecida mãe, mas também teve um bate-papo nada convencional com ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Jesus Cristo. Essas experiências sobrenaturais levaram a mulher a acreditar que ela estava destinada a algo grandioso. Afinal de contas, quando ainda era uma criança, uma médium já havia profetizado um futuro extraordinário para ela. Assim, com essa nova convicção, a Kat decidiu que era hora de compartilhar sua iluminação com o mundo e se transformou em uma guru espiritual na internet. Criando seu canal no YouTube, a Kat Torres começou a espalhar a sua mensagem motivacional, especialmente dirigida às mulheres brasileiras, incentivando-as a acreditar que se ela conseguiu, elas também poderiam alcançar os seus sonhos. Afinal, ela tinha saído, de uma região bem pobre de Belém e agora estava no topo do mundo, vivendo mais puro luxo. Bom, com os vídeos dela cheios de energia e inspiração, a Kat rapidamente capturou a atenção e a admiração de muitas seguidoras. Mas o que começou como uma jornada de autoajuda rapidamente tomou um rumo bastante sombrio. A mulher, que desfrutava de uma vida de glamour e conexões com celebridades, começou a se posicionar como uma messias moderna, capaz de comunicar-se diretamente com Deus. Nessa época, ela estava noiva de um cara chamado Colburn Bell. E assim, gente, esse cara depois deu uma entrevista e ele falou que realmente ela tinha uma mente muito pra frente. E que ele se tornou o homem que ele é hoje graças a ela, porque ela era uma mulher muito poderosa na questão, assim, de incentivar as pessoas pro bem. Então ela tinha mesmo esse dom. Só que depois isso foi se perdendo, sabe? Mas durante o seu noivado com o Colburn Bell, que é um americano que ela descrevia assim para os seguidores como um homem perfeito, e isso apenas adicionava mais credibilidade à sua já convincente narrativa. A sua influência crescente a levou a lançar um negócio de consultoria espiritual e pessoal, com sessões que começavam em $150 a uma assinatura anual de $700. O seu site, pessoal, prometia ensinar como alcançar um relacionamento amoroso ideal, uma carreira de sucesso e uma evolução totalmente espiritual, quase do dia para a noite. Com todas essas promessas, é claro, a Kat acumulou cerca de 1.000 clientes globais, todos em busca da promessa de transformar suas vidas de garotas pobres e deprimidas em modelos de sucesso, ricas e bem casadas, seguindo o passo a passo estipulado pela guru. Entretanto, não demorou muito para que a verdadeira natureza das suas intenções viesse à tona. A Kat estava aproveitando-se da vulnerabilidade destas mulheres, vendendo sonhos que muitas vezes pareciam mais com ilusões. Ela chegou a publicar um livro intitulado A Voz, que prometia guiar os leitores em uma jornada espiritual semelhante à sua, e até apareceu na televisão para promovê-lo. Durante a entrevista, ela disse que aquele livro era basicamente psicografado, pois ela o escreveu em completo transe. E inacreditavelmente, gente, quem lia o livro dizia que ele realmente era inspirador. A fama trouxe para Kat muitas coisas, como clientes e dinheiro, e num piscar de olhos ela estava lançando sua própria linha de roupas. A Kat vivia no Instagram sempre promovendo suas peças e dizendo que seus seguidores poderiam se vestir como ela, o sonho de consumo para muitos que a seguiam. No entanto, como em toda boa trama, e eu digo que isso é quase uma novela, a fama começou a mudar a Kat. A menina simpática e acessível se transformou numa diva autocentrada, que se achava a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto.
Os amigos a descreviam como um monstro narcisista, e não era só os amigos. O marido dela da época, né, também sentiu toda essa mudança. Ele revelou que a Kat havia se tornado uma manipuladora nata, além de tóxica e até mesmo abusiva. Quando a Kat estava com 27 anos, o castelo de cartas dela começou a desabar, porque o seu noivo, o Colburn Bell, pediu o divórcio. E aí, meus amigos, as coisas realmente saíram dos trilhos, tá? Ao anunciar o divórcio, os seguidores da Kat, que acreditavam na vida perfeita que ela vendia, começaram a questionar tudo. E não era só a vida amorosa que estava sob suspeita. As acusações de negócios fraudulentos começaram também a pipocar. Seguidores reclamavam de consultas pagas e não realizadas, e a Kat nada de devolver o dinheiro das pessoas. Ela pegava o dinheiro e simplesmente sumia. Após o divórcio, a mulher mergulhou na vida noturna, algo completamente fora do personagem vida limpa que ela promovia. Bebidas, festas e novos romances temporários se tornaram frequentes, e cada vez que era confrontada por seus seguidores, a Kat respondia de forma agressiva, defendendo seu direito de viver como bem entendesse. Embora isso fosse uma reviravolta e tanto para quem a acompanhava, ela realmente simplesmente não se importava muito. Após perder o suporte constante do seu marido, que fazia tudo enquanto ela não movia sequer um dedo, ela nem limpava a casa, tudo era o Colburn que fazia. Bom, a Kat se viu numa encruzilhada emocional e mental. Ela não tinha mais suporte. E o que ela fez? Ela decidiu que era hora de recrutar não um assistente, mas um verdadeiro devoto para cuidar de cada aspecto da sua vida caótica. Sim, a Kat transformou a busca por um assistente pessoal em um teste de lealdade para os seus seguidores. Num movimento astuto, a mulher lançou a isca em suas redes sociais, tecendo uma teia no Instagram, onde anunciava estar contratando. Claro, as solicitações pipocaram, assim como pipoca. Entre todas, uma específica se destacou muito. Era a Ana, uma jovem brasileira de 20 e poucos anos que estava estudando em Boston. Ela era seguidora fiel desde a adolescência, e a Ana via na Kat não só uma influenciadora, mas sim um modelo de vida luxuoso que sempre sonhou em ter. Nessa época, ela tinha acabado de terminar um relacionamento abusivo, e foi quando a Ana viu no anúncio da Kat uma oportunidade perfeita. Empolgada, ela enviou seu currículo sem hesitar, sonhando com dias glamurosos ao lado da sua ídola em Nova York, em Manhattan, vivendo o puro luxo. Mas como bem diz o ditado, né? Nunca devemos colocar nossos heróis em pedestais. Ao chegar ao apartamento da Kat em Nova York, o choque da Ana foi assim, palpável. Contrariando todas as expectativas, o local estava um verdadeiro caos. Sujo, desorganizado e nada parecido com as imagens impecáveis postadas pela influenciadora no seu feed do Instagram. Para completar ainda mais o cenário de desordem, ela tinha vários animais que eram completamente negligenciados, e havia urina e fezes por todo o apartamento. A Ana, que esperava um santuário de glamour, encontrou na verdade uma realidade bem mais sombria e diferente. Agora ela se via diante de um grande dilema: encarar a verdade por trás das cortinas de fumaça digitais, ou se perder na ilusão de viver o sonho americano ao lado de quem pensava ser a sua heroína. Afinal, no mundo da Kat, nem tudo que reluz é ouro, e até os sonhos mais brilhantes podem esconder e escondiam sombras profundas. A história da Ana e da Kat é como um episódio desenfreado de um reality show que você não consegue parar de assistir, mesmo sabendo que deveria, sabe? A Ana, com esperanças e sonhos, mergulhou de cabeça na promessa de ser assistente pessoal da Kat, uma influenciadora com um estilo de vida brilhante no Instagram, mas quem diria, a realidade era mais turva, fedorenta e podre do que a ficção.
A pobre Ana não só descobriu que o glamour da Kat era apenas um filtro bem aplicado, mas também que tomar banho não estava na sua lista de prioridades. E para piorar, o trabalho de assistente pessoal rapidamente se transformou em uma maratona de limpezas forçadas e companhia obrigatória 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, incluindo momentos em que ninguém, eu repito, ninguém gostaria de compartilhar. E quando eu digo ninguém, eu tô falando bem sério, tá? Porque a Kat não gostava de ir nem ao banheiro sozinha. Então a Ana tinha que acompanhá-la até nesses momentos mais privativos. Eu de verdade teria ido embora correndo nesse exato momento, misericórdia. Ela relatou também na entrevista dela, a Ana, que as luzes do apartamento nunca eram apagadas. Então ela tinha que dormir com a luz acesa e ela nem conseguia dormir. Ela precisava ir até a academia, fingir que ia pra academia para dormir um pouquinho num colchonete, porque dentro de casa era impossível dormir. Só que a Ana estava presa nesse ciclo de exploração, né, gente? Ela tinha usado as suas economias para sair de Boston e ir para Nova York e a Kat não pagava o salário dela. Então a menina não tinha dinheiro nenhum nem para ir embora. O desespero da Ana só não crescia mais que a audácia da Kat, que não satisfeita em ser uma péssima empregadora, decidiu se aventurar como guru de saúde. Sim, com um mundo já caótico na época por conta da pandemia que estava acontecendo, a Kat resolveu proclamar que tinha a cura para o câncer e outras doenças, apenas seguindo vozes doidas da sua cabeça. E não parou por aí, tá? Ela chegou a incentivar os seus seguidores a abandonarem tratamentos sérios, medicamentos essenciais e trocar tudo isso por curas espirituais vendidas em seus cursos exorbitantemente caros. Depois disso, a Ana conseguiu sair do apartamento da Kat e voltou para Boston, mas ela disse que continuava temendo a guru, que jurou amaldiçoá-la. Foi mais ou menos nessa época que a Kat conheceu um homem chamado Zack, que era 8 anos mais novo que ela, e os dois começaram a namorar. Inicialmente, eles viveram como nômades em uma van junto dos 8 animais da Kat, mas logo se estabilizaram em Houston, que fica no estado norte-americano do Texas. Eles escolheram logo uma mansão de 5 quartos, uma casa bem grande e bonita. Agora instalados no luxo, parece que a Kat e o Zack queriam mais do que apenas viver o grande sonho americano e luxuoso. Eles queriam que alguém fizesse tudo para eles. Sim, eles buscavam uma ajudante, né? Mas as intenções eram bem mais sinistras. A Kat, então, repetindo a fórmula que já usava, começou a chamar os seus seguidores mais fiéis para trabalhar e morar com ela no paraíso, numa proposta que soava tentadora. Ela vendia a ideia de que ao lado dela qualquer um poderia se tornar um empreendedor de sucesso. E claro, começou a jogar esses vídeos na internet, tentando recrutar outras brasileiras. Ela dizia, inclusive, que quem tivesse com ela poderia morar nos Estados Unidos legalmente e conseguiria um marido rico dos sonhos. Infelizmente, algumas pessoas caíram nessa armadilha, tá? Muitas mulheres viram nisso a chance de uma vida melhor e mandaram os seus currículos. Foi assim que a Kat acabou trazendo 3 mulheres para o seu empreendimento de sucesso. A primeira, conhecida apenas como Sol, ela solicitou que a sua imagem fosse preservada, por isso só foi divulgado pela imprensa o seu apelido, e ela já vivia nos Estados Unidos, estudava em Boston. A vida dela não tinha sido fácil, ela já tinha inclusive morado na rua e viu essa oportunidade como a estabilidade que ela tanto almejava. A Sol, que já era cliente da Kat, viu a oferta como uma chance de ouro. A segunda, Letícia Maia, praticamente cresceu idolatrando a Kat. Desde pequena, ela seguia cada passo da influencer e não pensou 2 vezes antes de largar tudo para viver essa nova aventura no Texas. Por último, mas não menos importante, veio a Desirê Freitas, uma brasileira que vivia na Europa e que atravessou o Atlântico deixando a Alemanha para trás. Também seguidora de longa data, ela pagava pelos famosos cursos da Kat e decidiu que era hora de estar
mais perto, mais próxima da sua mentora. O que começou como uma oportunidade dos sonhos, infelizmente revelou-se um verdadeiro pesadelo e um inferno. A Kat foi muito além, tá? Muito além do aceitável, e as acusações de tráfico humano e escravidão começaram a surgir. O caso dessas 3 mulheres, Sol, Letícia e Desirê, abre um capítulo sombrio na história de uma influencer que prometia estrelato e sucesso, mas que entregava algo bem diferente e bem pior. Em vez de salas de reuniões e decisões empresariais do curso de empreendedorismo, as 3 encontraram um roteiro de tarefas domésticas. Sim, elas foram promovidas a faz tudo exclusivas da Kat e do seu marido. De cozinhar a limpar banheiros, a vida era servir, e não acaba por aí. A Kat tinha um quarto de bruxaria, uma espécie de altar cercado por velas e imagens religiosas, onde conduzia rituais espirituais pedindo proteção angelical. Ela dizia que tudo isso era parte da jornada rumo ao sucesso. A Kat decidiu que todas deveriam tingir o cabelo de loiro para combinar com o dela e formar o que ela chamava de clã das bruxas, que era um tipo de seita. E como se não bastasse tudo isso, ela introduziu o que ela chamou de banhos alienígenas, onde, sob o efeito de substâncias alucinógenas, as mulheres eram submetidas a mais rituais dentro de uma banheira, enquanto a Kat andava pelo banheiro fazendo suas orações e mandando elas mentalizarem algumas coisas. Conforme o tempo passava, a Kat estabeleceu regras cada vez mais estranhas e restritivas. Ela introduziu, por exemplo, a lei do silêncio, proibindo as mulheres de conversarem entre si, e limitou severamente a liberdade delas, incluindo interações com vizinhos e saídas da casa. Era basicamente uma prisão domiciliar disfarçada de comunidade espiritual. Os vizinhos começaram a notar comportamentos estranhos e rumores de uma seita começaram a circular. Como boa líder de culto, a Kat não apenas isolou fisicamente suas seguidoras, mas também trabalhou para cortar laços familiares, mantendo as mulheres sob o seu controle através do medo de suas supostas forças espirituais. E assim, em meio a regras bizarras e banhos psicodélicos, a promessa de uma vida de sonhos transformou-se em um pesadelo de manipulação e controle. Sob o domínio da Kat, elas se viram isoladas de suas famílias, que apesar de desesperadas, pouco podiam fazer. Só que 42 dias depois da formação desse grupo tão peculiar, a Sol conseguiu escapar. Contrariando as expectativas, a mulher, que nunca esteve totalmente sob o efeito da lavagem cerebral, manteve-se alerta desde o primeiro dia. O medo de uma retaliação violenta por parte da Kat e seu marido Zach, que ostentava uma coleção impressionante de armas, sempre a amedrontou. Porque o Zach, gente, ele sempre exibia o seu arsenal como uma ameaça velada, reforçando o temor das meninas. Ele, inclusive, já tinha mostrado até nos stories da Kat as armas que ele tinha, sabe? Contudo, gente, a coragem da Sol se acendeu e, com a ajuda de um ex-namorado, ela traçou e executou um plano de fuga. Finalmente livre, sua fuga desencadeou uma reação furiosa da Kat, que passou a agir de maneira ainda mais errática e muito mais perigosa. Nas redes sociais, a influenciadora não apenas ameaçou a Sol, acusando-a de traição, mas também virou suas garras para a Ana, a ex-funcionária que até então estava fora do radar do grupo. Bom, a Kat acusou a Ana de traição e ameaçou a sua vida. Além disso, a mulher começou a postar conteúdos bizarros e desconexos, proclamando-se uma figura messiânica, capaz de parar guerras e exigindo a atenção de figuras globais como o Vladimir Putin e o Mark Zuckerberg. Sua influência nas redes sociais, embora usada de maneira destrutiva, mostrou-se poderosa, com seguidores ao redor do mundo participando do assédio contra a Ana, que enfrentou ataques e crises de pânico intensas. Em meio a proclamações delirantes e comportamentos imprevisíveis, a Kat continuava a manipular a Desirê e a Letícia, forçando-as a participar de suas campanhas de ódio online.
A Kat, pessoal, não poupava ninguém, chegando até mesmo a atacar publicamente o pai do seu marido em vídeos perturbadores. A paranoia era tanta que qualquer um se tornava um alvo em potencial para ela. A situação ficou ainda mais caótica quando a Kat decidiu capitalizar sobre as suas seguidoras. E como que ela fez isso? Empurrando as meninas para o nicho de diversão adulta. Lembrando que no estado do Texas ser vendedora de prazeres é considerado crime. A Kat encheu a cabeça da Desiree com ilusões de que todo o grande nome de Hollywood começou no trabalho de diversão adulta, quase que sendo como um rito de passagem, sabe? Quando Desiree hesitou, a Kat a colocou contra a parede com ameaças de cobrança de despesas acumuladas, forçando a menina a aceitar um emprego em um clube de striptease. Desesperada e totalmente sem saída, Desiree acabou cedendo e em sua primeira noite ela voltou com $700 para casa. A Kat então disse que iria administrar esse dinheiro e pediu para Desiree entregar os valores a ela e disse que a sua meta do dia seguinte era $1.000. No dia seguinte, a Desiree voltou com os $1.000 e a Kat aumentou a meta para 1.500. E assim aconteceu sucessivamente e chegou a um ponto onde a Desiree estava faturando por dia $3.000, mas esses valores eram entregues integralmente a Kat. E como se não bastasse controlar cada centavo ganho pelas meninas, a Kat também detinha o passaporte delas, claramente para impedir que as meninas tentassem escapar. A cada noite que passava, a Desiree tinha que encarar um novo desafio, a meta financeira diária que aumentava sempre. E se ela não batesse a meta, não poderia dormir em casa. E as noites na rua se tornaram parte da rotina da Desiree. Com a Letícia não era diferente, tá? Mas por algum motivo a Desiree era quem mais sofria com a crueldade da Kat. E a guru tinha planos maiores para ela, sugerindo que a jovem fosse para as vias de fato com os clientes da boate, alegando ser basicamente digamos assim, bilhete premiado de $milhões. Ela disse que se a Desiree topasse sair com os clientes, ela ficaria muito rica. Mas a jovem recusou e disse que essa era uma linha da qual ela não iria ultrapassar. Lógico que a Kat ficou furiosa, né? E ela disse que iria levar a jovem para dar uma volta. Ela então levou a Desiree até o campo onde o Zach, marido da guru, estava praticando tiro ao alvo, em uma demonstração clara de poder. E depois disso a Desiree acabou cedendo. O primeiro cliente veio e foi com ele o início de um grande trauma, medo e exploração. A Kat estava cada vez mais audaciosa e montou perfis online para Desiree e para a Letícia em websites de acompanhantes e sugar daddies. O que se seguiu foram encontros com homens poderosos e perigosos, alimentando o medo constantemente da Desiree pela própria vida. Quanto mais dinheiro o cara tinha, mais estranho e perigoso ele era. A Desiree não aguentava mais aquela situação e confrontou a Kat dizendo que não iria mais fazer aquele trabalho. A Kat então lembrou a menina que vender prazeres adultos no Texas é crime e que ela estava ilegal nos Estados Unidos e sem passaporte. E caso se recusasse a trabalhar, ela mesma a denunciaria para a polícia e a Desiree seria presa. Os meses passaram, gente, e o cerco começou a se fechar para a Kátia, sabe? As famílias da Desiree e da Letícia aqui no Brasil, desesperadas com o sumiço das duas, iniciaram campanhas nas redes sociais, atraindo a atenção da mídia e trazendo à tona as atividades suspeitas da Kat. Em resposta a tudo isso, uma ofensiva foi lançada, tentando pintar um quadro de normalidade e consentimento das garotas. Elas gravaram vários vídeos falando que elas estavam lá por conta própria e que elas não queriam conversar com os seus parentes. Só que a verdade, pessoal, é difícil de mascarar, né? E as vozes das duas mulheres ecoadas pela preocupação de suas famílias e pela revolta social começaram a desmantelar o império de exploração da guru.
Ao longo do tempo, os vídeos que a Desirê e a Letícia produziam começaram a levantar suspeitas. Tinha algo de estranho no ar e não demorou muito para que as pessoas percebessem que as duas estavam sendo coagidas a participar dessas gravações. A situação foi escalonando e assim, num piscar de olhos, virou o assunto mais comentado nas redes sociais. E foi aí que a Yasmin Brunet caiu de gaiato nessa história toda, tá? Primeiramente porque ela fez um apelo pelas meninas, já que é do feitio da Yasmin, tendo em vista que a sua mãe, a Luísa Brunet, é uma ativista muito forte nesse segmento e em muitos outros, né? Então ela fez um apelo emocionado para que a Kati, a mente por trás de toda essa confusão, colocasse a mão na consciência e libertasse as meninas. Mas acreditem se quiser, a Kati deu uma invertida na história e virou o jogo contra a Yasmin. Ela começou a espalhar por aí que a Yasmin era a verdadeira vilã, acusando-a de tráfico humano e de ter sequestrado a Desirê e a Letícia. Segundo a Kati, ela era a heroína que havia resgatado as duas. E a situação foi só ladeira abaixo, tá? A Desirê e a Letícia, sob pressão, gravaram vídeos endossando as alegações da Kati. A internet, gente, foi a loucura e algumas pessoas até acreditaram nessas acusações contra a Yasmin. Eu tô tentando falar e vocês não estão acreditando, por favor. Por favor, a Desirê tá em perigo. A Yasmin Brunet ainda tá com ela lá. Eu consegui sair do cativeiro. Mas a Desirê continua lá. Eu vou tentar salvar ela. Eu vou tentar arriscar minha vida por ela. A Desirê, Letícia finalmente conseguiu passar o celular por debaixo da porta do porão pra mim. É verdade tudo que estão falando. A Yasmin Brunet tem um esquema de traficar meninas aqui nos Estados Unidos. Eu era super fã dela, eu acreditava em tudo que ela falava, eu achava ela maravilhosa e ela me prometeu que se eu viesse aqui com ela ia me dar fama e riqueza, e aí tudo isso aconteceu. Me ajudem, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Ela tem homens armados, ela põe a gente pra fazer programa, porque eu me recusei, ela me colocou aqui em cativeiro e a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais ficar aqui. Agora pensa só como que não ficou a cabeça da Yasmin, né? Que só queria ajudar e acabou sendo pintada como a criminosa da história. Só que a verdade, meus amigos, ela sempre aparece, né? E os familiares da Desirê e da Letícia descobriram perfis das duas em sites de acompanhantes e sugar daddy. E tudo indicava que elas haviam sido forçadas a se vender. Eles então correram para a polícia de imigração e finalmente um mandado de prisão foi expedido. A Kati, pensando que poderia escapar impune, fugiu com a Desirê e a Letícia do Texas até o Maine. Enquanto estava no carro, um policial ligou para a Kati e fez algumas perguntas para ela. Ele queria falar com as meninas e antes dela passar o telefone para elas, a Kati colocou o telefone no mudo e ordenou que elas não falassem nada para o policial. Na sequência, a Kati concordou em ir até a delegacia apenas para dar uma espécie de esclarecimento sobre toda a situação. E mais uma vez ela orientou as meninas a ficarem de boca fechada. Durante o interrogatório, estava claro que algo estava muito errado. A Desirê e a Letícia mal conseguiam fazer contato visual, um sinal evidente do trauma que elas estavam enfrentando. Inicialmente, as duas repetiam a história fabricada pela Kati, dizendo que estavam lá por vontade própria. Mas, depois de horas de conversa, a verdade veio à tona. Elas desmoronaram a chorar e contaram tudo, revelando as manipulações e abusos que vinham sofrendo. Foi assim, o fim da linha para a guru, que foi extraditada de volta aqui para o Brasil. Chegando aqui, pessoal, a Catiúcia Torres foi presa e acusada de tráfico de pessoas e por manter as meninas em condições análogas à escravidão. No dia 28 de junho de 2024, Catiúcia Torres foi considerada culpada e condenada a 8 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Ela chegou a dar uma entrevista para a BBC News Brasil e na entrevista ela reafirmou sua inocência e disse que viver na prisão é um verdadeiro inferno, mas que tem fé que logo será solta. Alguns portais relataram que antes de ser deportada, ela fez uma boa aplicação financeira que está rendendo no tempo em que ela está na prisão. E ela mesma disse em entrevista que quando sair da prisão não irá mais trabalhar como coach e seguirá a sua vida da melhor maneira possível. Não se sabe a quantia que a influencer tem guardada e nem se essa informação
é verídica, mas se for realmente, quando sair da prisão, ela realmente será uma mulher rica, né? O advogado de defesa da Kat disse que fará de tudo para tirar sua cliente da prisão e que todas as acusações contra ela são fabricadas. Eu sinceramente acho que esse caso futuramente vai virar uma série da Netflix ou algo assim, e no final das contas a Kat Torres vai acabar se dando bem mesmo, sabe? E eu falo isso porque já vimos casos parecidos que aconteceu exatamente a mesma coisa, como por exemplo o caso da Anna Sorokin, a falsa herdeira russa, que deu vários golpes milionários em Nova York e que acabou rica com uma série na Netflix e vive a sua vida como uma celebridade. A gente sabe que casos como este, que são assim dignos de produções cinematográficas, sempre acaba dando bom, né, para quem cometeu aí o crime, o que é bizarro. Vamos pensar em outros casos que aconteceu a mesma coisa. Se você lembra de algum caso que aconteceu algo parecido, que virou uma série para Netflix e que no fim o criminoso acabou se dando bem, deixa aqui embaixo para mim nos comentários. É claro que eu quero saber a opinião de vocês também sobre tudo isso, então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre toda essa história. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.